na sociedade em si, de pensar no bem coletivo? É o empreendedor ou o município? É claro que a gente não pode generalizar, né? Que pode ter empreendedores aí que, às vezes, tem uma preocupação ambiental, se importam, né? Mas pensa só para ver, quem você acha que está preocupado em ter parque, quem é que está preocupado em ter escola, quem é que está preocupado em ter unidade de saúde, quem é que está preocupado em ter espaços para praticar esportes, cultura, lazer. Ainda mais se a gente for considerar que várias dessas empresas elas são de fora, né? Então o cara ele não tem amor algum pela cidade que ele está indo. Ele vem de fora ali, longe pra caramba, aí ele quer se instaurar na sua cidade, regaçando sua cidade inteira só para ter um pouquinho de lucro, ele vai fazer isso, cara. Se não tiver ninguém para fiscalizar ali, para poder... Peraí, até aqui você pode ir, até daqui para lá. Exatamente isso. Isso é muito complexo, né? É um desafio muito grande que vocês enfrentam aí. É muito importante o gestor, o prefeito, as pessoas, atrair investimentos para a cidade, principalmente na questão de expansão urbana. Mas isso que você falou é importante, porque o cara está vindo lá de longe, o cara só quer investir em dinheiro aqui e extrair esse dinheiro daqui. E aí, depois que fica? Nós temos que lembrar que loteamento, parcelamento do solo, é coisa a longo prazo. Então, daqui 10, 20 anos, 15 anos... Às vezes a empresa que executou o parcelamento nem existe mais. Aí o que fica? Fica a organização do parcelamento do solo, fica as diretrizes que o município determinou que deveriam ser seguidas, fica os espaços urbanos. Então, por isso que a importância dessa tendência hoje de planejar o parcelamento do solo de maneira adequada e consciente, obedecendo às leis e também um desenvolvimento sustentável. Oi, de uma maneira sucinta, eu gostaria que você falasse, vou colocar aqui de um parâmetro um pouco diferente. Uma cidade cujo parcelamento do solo dela é bem feito e uma cidade cujo parcelamento do solo é maior parte irregular, quais são a diferença no desenvolvimento dessas cidades? Vou pegar aqui, você pega uma cidade ali que ela cresceu toda certinha, bonitinha, desde com plano legal ali. O que pode acarretar de melhor para essa cidade de forma geral do que uma cidade que cresceu de forma totalmente desordenada? Vixe, aí nós temos muito assunto. A gente poderia fazer outro podcast só disso, só desse assunto. Porque, do ponto de vista de organização do espaço urbano, transporte, às vezes, por que existem as diretrizes para poder o parcelamento do solo? Você tem ali uma hierarquia de vias. Existem as avenidas, e geralmente ela tem uma largura maior, tem uma estrutura melhor, tem as vias coletoras que vêm para poder ir alimentando essas avenidas. Então, uma cidade e que não tem hierarquia de vias, que não tem essa questão de transporte, de mobilidade, ela vai ter problemas com o trânsito, que a gente já citou aqui, ela vai ter problemas de estacionamento, ela vai ter problemas de utilização do espaço urbano enquanto logrador. Um exemplo, a cidade que vai fazer o parcelamento irregular do solo, às vezes o cara não quer nem saber de existir passeio. Então, vai ter ali passeio de 20, 30 centímetros, que não dá para você instalar um acesso para um cadeirante. Muito visualizado em montes claros. Para uma pessoa que está ali com a locomoção reduzida. Então, passando para outro aspecto, do ponto de vista econômico, a prefeitura ela não consegue arrecadar de um parcelamento irregular, porque aquelas unidades imobiliárias elas não são reconhecidas pelo município. Então, existe aí uma impossibilidade, né, de arrecadar, por exemplo, IPTU. Lembrando que o IPTU ele é empregado na própria cidade. O IPTU não vai para outro município, ele é empregado, né, deve ser empregado no município. De questão ambiental, você vai fazer um parcelamento do solo de uma cidade, inclusive aqui em Curvelo existe essa proibição. Nós não temos cursos de rio aqui expressivos, né, no município de Curvelo. Geralmente os nossos aqui são de pequeno porte. Mas vamos aqui pegar para um assunto recente que teve no Rio Grande do Sul. É proibido o parcelamento do solo em locais passíveis de alagamento no município de Curvelo. Então, olha como é que começa o planejamento urbano na questão das cidades. Se fosse proibido o parcelamento irregular do solo lá no Rio Grande do Sul, onde as pessoas já sabem que existem episódios anuais de alagamento, talvez seriam evitados
tragédia, Com certeza. depois que aconteceu aquele incidente, a gente viu lá vários estudos que foram feitos daquelas regiões que solicitaram a tomada de decisão de gestores para poder intervir antes de acontecer o pior, mas aconteceu. São situações que a gente tem que pensar muito a longo prazo, fala, né, cara? O pessoal tranca a porta da casa depois que é roubado, né? Exatamente então, isso aí. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul está preocupando com o planejamento urbano, né? Está preocupando com a localização das moradias. Então, um parcelamento do solo, quando ele é executado irregular, olha os impactos que ele causa. Outro ponto de vista, o valor imobiliário dos lotes. Vamos pegar aí Brasília, que é uma cidade que foi planejada. Hoje o custo de vida em Brasília é enorme. Mas por quê? A organização da cidade ela é boa, ela foi uma cidade projetada, né? Então existe aí a valorização imobiliária. Vamos pegar um lote aqui vindo para Curvelo, vai lá no bairro Santa Rita, lá no loteamento Parque dos Príncipes, lá no bairro Bela Vista, no loteamento Morada Real. Olha lá o valor de um lote, que o parcelamento passou por um processo de licenciamento. Vai lá no Santa Rita, no loteamento Vila Real, para você ver. Os lotes ali estão com valores ótimos para quem está vendendo. Agora, vai aí numa região aí que você vê que os lotes eles não têm padronização, os lotes eles não têm topografia adequada, os lotes não têm infraestrutura básica. Olha o valor de diferença de lotes. Então, aí também envolve a questão de valor, de agregar valor imobiliário. Então, são muitos temas... Isso pode ser visto até como uma oportunidade de investimento. Exatamente. Né? Então, quando eu te falo que esse assunto ele pode gerar para a gente prolongar muito, outro né? podcast, a gente pode ir por infinitos caminhos que tem discussão sobre o assunto. Cara, e assim, né? É uma discussão muito grande quando a gente fala de terrenos, assim. Como que vai ser feita a metragem daquele terreno? Uhum. Né? Que antigamente isso era uma briga muito grande. O vizinho pegou 10 centímetros do meu terreno, pegou 1 metro do meu terreno. Só que hoje em dia a gente já tem, né? Tanto que você vai fazer um parcelamento correto ali do solo, você tem ferramentas extremamente úteis aí para poder fazer esse parcelamento, né? Você tem tecnologias aí muito avançadas para poder realizar esse tipo de medição. Fala um pouquinho para nós como é que essas tecnologias hoje elas são utilizadas para poder fazer isso de uma forma mais rápida e mais certeira, mais efetiva, cara. Isso. No campo da engenharia, né? O parcelamento regular do solo, ele é produto de um serviço de engenharia, né? Sim. Seja executado por um urbanista, por um engenheiro civil, por um agrimensor, que são profissionais com competência para fazer um parcelamento do solo. O cara ali ele tem que projetar de maneira adequada, seguindo os parâmetros urbanísticos definidos em lei, seja no plano diretor, seja na lei de uso e parcelamento do solo. E com isso, a tecnologia está aliada a essa elaboração de projeto, tanto na execução do loteamento com equipamentos, né? Hoje a gente tem equipamentos de geoprocessamento, georreferenciamento, né? Que são equipamentos caríssimos, equipamentos de aerolevantamento, né? É bom lembrar que, principalmente nos serviços de regularização fundiária, antes mesmo de ir para a parte de documentação, para ir para a parte jurídica, de cartórios de imóveis, existe um serviço de engenharia ali atrás. E esse serviço de engenharia é o quê? Aerolevantamento. Então, passa-lhe assim, um drone, né? É uma aeronave mesmo, não tripulada por pessoas humanas, né? Onde ela faz a aerofotogrametria daquela região que vai ser regularizada. E aí são instalados pontos de controle aí na cidade, onde vão ali estações de trabalho como GPS, RTK, que tem precisão milimétrica hoje. Vale lembrar aí que a NBR, né, que estabelece as normas técnicas de serviço de engenharia, promulgou em 2022 a NBR 17047, que vem disciplinar como que deve ser feito os levantamentos cadastrais para os fins de registro público. Então, antigamente o pessoal fazia levantamento de trena, puxando fita, levava para cartório. Hoje, essa norma técnica, junto com a legislação atual, o cartório de registro de imóveis, às vezes a gente fica reclamando muito que o cartório ele é rigoroso, mas, na verdade, o cartório está querendo passar segurança jurídica naquele serviço.
Então, essa NBR veio falar assim, ó, a partir de agora,